Você bateu na minha porta, agora eu vou fazer com você o que eu bem entender. E Jeová não vai vir te salvar. Aquele homem do mal disse isso rindo na minha cara, como se o que vinha depois fosse justo. E eu estava apenas morrendo de medo, achando que minha vida terminaria ali mesmo, mas o que eu sofri nesses dias foi pior do que a morte. Meu nome é Cremilda Batista, tenho 74 anos, sou de São Paulo, capital, e fui criada desde pequena como testemunha de Jeová. Na minha casa, Bíblia era mais sagrada que comida. A gente não comemorava Natal, não cantava parabéns, não dava presente, não ia em festinha da escola. Era tudo coisa do mundo. E o mundo, me diziam, era do diabo. O lugar da gente era no salão do reino, de saia abaixo do joelho, com a sentinela numa mão e a torre de vigia na outra, ouvindo o irmão no púlpito explicar como se manter limpa aos olhos de Jeová. Eu acreditava, viu? Acreditava com a força de quem não conhecia nada além daquilo. Cresci ouvindo que bater de porta em porta era privilégio, que quando uma casa abria, era Jeová que estava tocando o coração daquela pessoa. E quando a porta batia na nossa cara, era Jeová nos testando, era prova de fé. A gente não podia nem pensar em desistir. E eu era boa nisso, modéstia à parte. Comecei no Ministério de Campo com 12 anos. Ia com a companheira de serviço, que era sempre uma irmã mais velha da congregação, de casa em casa, falando com gente que nem olhava na nossa cara. E mesmo assim, eu achava bonito. Sentia que estava fazendo algo certo. Com 16 anos, comecei a dar estudos bíblicos domiciliares sozinha. Era quando a gente encontrava alguém que mostrava interesse, e aí voltava uma vez por semana na casa da pessoa, com a Bíblia aberta e a revista na mão. Me ensinaram que isso era um dom e que poucas irmãs conseguiam manter uma boa colocação. E olha, eu me agarrava nisso como uma medalha. Eu podia não ter festa de aniversário, mas tinha o relatório do mês, com mais horas que qualquer irmã da minha idade. Meus pais se orgulhavam. Essa menina é serva fiel, meu pai dizia, mesmo com o rosto sempre sério. Lá em casa ninguém era muito de afeto, mas quando ele dizia isso, eu sentia que era o máximo que podia esperar de carinho. Aos 19, me tornei publicadora regular, um passo antes de ser pioneira. Isso significava que eu passava o dia inteiro na rua, com o campo marcado, o mapa das casas e a pastinha preta com as literaturas. Era isso que me dava propósito. Jeová estava vendo tudo, me diziam. E quando o fim do mundo chegasse, o tal Armagedon que tanto falavam, eu ia ser poupada. Só que ninguém falava sobre o medo que a gente sentia. O medo de bater numa casa errada, o medo de ser insultada, o medo de ser perseguida. Isso era varrido para debaixo do tapete da fé. Você está protegida, irmã, eles diziam. Jeová cuida dos seus servos. E eu queria acreditar. Precisava acreditar. Mas a fé, meu bem, às vezes nos cega de um jeito que a gente confunde abuso com provação. E foi num desses dias de campo, um dia qualquer como tantos outros, que minha vida virou pelo avesso. Eu lembro até hoje. Era um sábado. Estava quente, aquele calor que gruda a roupa no corpo. Eu já tinha feito umas 8 casas naquela quadra, mas faltavam ainda 2 antes do almoço. A minha companheira de campo tinha ficado para trás conversando com uma senhora. Eu segui sozinha, o que tecnicamente a gente não devia fazer, mas eu já era considerada experiente. Você é madura espiritualmente, diziam. Pois bem, cheguei na casa, bati palma, esperei. Era um sobradinho com muro baixo. Um homem abriu o portão devagar, olhou para mim por um segundo longo demais, mas sorriu. Pois não? Ele disse com uma voz mansa, tão calma que me deixou até sem jeito. Bom dia, senhor. Eu sou Cremilda, sou testemunha de Jeová. Vim compartilhar uma mensagem rápida sobre esperança no mundo atual. Ele abriu mais o portão. Pode entrar. Eu gosto de falar da Bíblia. Gente que acredita em Deus hoje em dia é raro, né? Aquilo me pegou. Era raro mesmo alguém responder assim. Meu coração até bateu mais rápido. Achei que era o Espírito Santo me guiando, me dando uma boa colheita. Entrei. Ele apontou uma cadeira na sala, me ofereceu água. E acredite, eu nem percebi a porta se fechando atrás de mim.
A luz da rua sumiu, o barulho também, e quando olhei nos olhos dele de novo, já era outro olhar, um olhar seco, frio, mas ainda assim calmo. Ele se sentou do meu lado e disse, baixo, você bateu na minha porta, agora é minha responsabilidade te ensinar o que é submissão. Eu paralisei. A revista caiu da minha mão. Tentei levantar, mas ele já tinha trancado a porta. Disse que era para a gente não ser incomodado. A chave sumiu no bolso dele e meu mundo, naquele instante, desmoronou. Eu não gritei, não porque não queria, mas porque minha voz não saiu. Tudo que eu aprendi, tudo que me disseram sobre proteção divina, sobre ser serva fiel, tudo aquilo virou fumaça. Eu não estava entendendo. Meu corpo tremia e ele só sorria, um sorriso que não tinha alma. Ali começou o pior sábado da minha vida e depois dele os outros 6 dias mais longos que eu já vivi. Se chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem. Cada curtida é como um abraço para essa velha aqui. Me conta aí nos comentários de onde você está ouvindo essa história, porque o peito hoje tá que não cabe mais nada. Eu perdi a noção do tempo assim que a chave girou na fechadura daquele quarto. Não sei se passaram minutos ou horas depois que ele me trancou ali pela primeira vez. Só lembro que minhas pernas estavam moles, meu estômago revirava e eu tinha a sensação de que o mundo lá fora tinha parado de existir. Como se o universo tivesse se resumido àquelas 4 paredes sujas e ao medo que engasgava minha garganta. Ele não voltou de imediato. Me deixou ali sozinha, mas sozinha de um jeito que machuca. Sozinha sabendo o que ia acontecer, mas sem saber como. E talvez isso seja pior. A espera, a imaginação. Porque a mente da gente preenche as lacunas com o pior possível. E quando o pior chega, já não parece tão impossível assim. Tentei pensar numa saída. Olhei ao redor. Uma cama encostada na parede, lençol amassado, um ventilador no teto fazendo barulho de engrenagem falha e uma pequena cômoda com uma gaveta faltando. Nenhuma janela, nenhuma esperança. Só o peso do que estava por vir. E o silêncio. Aquele silêncio que grita por dentro. Eu me encolhi no canto da cama, abracei os joelhos e comecei a murmurar versículos que sabia de cor desde menina. Textos que os irmãos sempre diziam nas reuniões como consolo. Jeová é meu refúgio e fortaleza. Entregue seu caminho a Jeová. Confie nele e ele agirá. Mas naquele momento pareciam palavras vazias. Ecoavam no ar, batiam na parede e voltavam secas. Nenhuma resposta. Passou tanto tempo que achei que talvez ele tivesse mudado de ideia, que fosse só uma brincadeira doentia. Mas não era. Quando a porta abriu, o barulho da tranca me fez pular. O coração disparou e ele entrou, com aquele mesmo jeito calmo, sem pressa, como se estivesse indo buscar o jornal. Na mão, trazia uma bandeja com um copo de água e um pedaço de pão. Colocou na cômoda e disse, sem me olhar, para você não desmaiar. Eu não consegui responder, só respirei fundo. Tentei não chorar. Ele se aproximou, sentou na beira da cama. Apoiou os cotovelos nas pernas, como quem vai iniciar uma conversa casual. E aí me olhou, direto. Você está aqui porque quis. Você bateu na minha porta. Eu só abri. Eu quis gritar que não era assim. Mas minha voz falhou. Minha garganta estava seca. E minha alma também. Acha que pode ir de casa em casa, com essa roupinha decente, essa carinha de pureza, sem consequência? A cada palavra dele, eu sentia minha fé desmanchando, como se estivesse sendo corroída por dentro. Aquilo que me mantinha em pé desde pequena, que me fazia sair para pregar mesmo com febre, mesmo com cólica, mesmo com chuva, agora parecia frágil, porque ninguém nunca disse que o mal podia falar manso, que o mal podia usar palavras da Bíblia. Ele se levantou, caminhou pelo quarto como se fosse dono do mundo, e era, pelo menos daquele mundo onde eu estava presa. Virou para mim e antes de sair soltou. Amanhã a gente conversa mais. Descansa. Você vai precisar. Fechou a porta. A tranca soou mais alta do que devia. E ali eu entendi que aquilo não ia acabar rápido. Que o que me esperava não era só um susto. Era uma sequência. Não dormi. Fiquei a noite toda sentada, sem fechar os olhos, tentando entender, tentando lembrar como foi que eu parei ali.
porque na minha cabeça eu estava fazendo a coisa certa. Eu tinha acordado cedo, separado as revistas da semana, pego meu crachá de publicadora, conferido o campo designado no mapa da congregação. Minha companheira de serviço tinha ficado para trás por conta de uma senhora interessada num estudo, e eu continuei, como sempre fiz, com zelo, com fé. Era uma casa como qualquer outra, uma casa como as centenas que eu já tinha visitado. Nada chamava atenção, nenhum sinal, e ele abriu sorrindo, falou com calma, disse que queria ouvir a palavra. Eu acreditei, porque é isso que a gente aprende, que o campo é fértil, que as pessoas só precisam ouvir, que somos instrumentos de Jeová. Agora ali, sozinha, trancada, machucada, eu me perguntava, será que eu fui instrumento mesmo? Ou será que fui só mais uma vítima de um sistema que nos ensina a obedecer sem questionar? Porque eu não tive escolha. Eu não tinha permissão para duvidar, só para pregar. Na manhã seguinte, ele voltou. Trazia a mesma bandeja, água e pão. Repetiu os mesmos gestos, colocou na cômoda e ficou me olhando, como quem observa um bicho num aquário, um experimento, um objeto. Você é teimosa, né? Ainda está com essa Bíblia aí agarrada no peito. Eu nem percebi que tinha dormido abraçada nela. Era automático, como um último pedaço de mim mesma. Ele pegou o livro da minha mão, abriu, começou a folhear, rindo baixo, até que achou uma página marcada. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, leu em voz alta. Você acha que é feliz agora? Joguei o olhar no chão. Fiquei em silêncio. Não por aceitação, mas porque tudo o que eu tinha para dizer tinha sido arrancado. Isso aqui é só papel. Ele ergueu a Bíblia. Acreditar nisso é o que faz vocês serem presas fáceis. Ele jogou no chão como quem joga lixo. A capa bateu com um estalo seco, e foi aí que eu chorei. Não de dor, nem de raiva, mas de luto, porque ali morreu o último pedaço da menina que eu fui. E ainda assim, eu sabia que precisava esperar, que não podia me entregar, porque enquanto eu respirasse, ainda existia uma chance, e eu ia agarrar essa chance, nem que fosse a última. Mas como? Como sair dali? Aquela terceira manhã foi a mais estranha. O corpo já começava a se acostumar com o pouco. Pouco espaço, pouca comida, pouca esperança. Mas a cabeça, essa nunca cede de verdade. Acordei com uma sensação esquisita, como se tivesse saído de mim durante o sono e voltado torta. Meus músculos doíam, a boca estava seca. E mesmo assim, o que mais incomodava era o pensamento de que ninguém sabia onde eu estava. Ninguém. Na congregação, quando uma publicadora some do campo, o que se faz? Liga para a família. E a minha família já devia estar sabendo. Mas saber não adianta nada quando a pessoa não tem para onde correr. Meus pais confiavam tanto na minha dedicação que jamais imaginariam que alguma coisa errada podia ter acontecido. Eles achavam que quem serve a Jeová, de verdade, é protegido, blindado. Só que eu estava lá, presa, sendo destruída por dentro. E nenhum dos anciãos sabia. Nenhum irmão bateu na porta errada para me achar. Eu não era prioridade. Eu era só mais uma entre muitas. Quando a chave rodou na tranca naquele dia, eu já estava sentada no canto, de olhos abertos, encarando o chão. Ele entrou e, pela primeira vez, não disse nada. Só ficou parado na porta, me olhando. Aquilo me deixou mais nervosa do que qualquer ameaça. A ausência de palavra, o silêncio carregado de intenção. Ele observava como se estivesse esperando algo de mim, algum sinal de fraqueza, talvez um pedido de perdão. Mas não dei nada. Fiquei ali, firme, mesmo tremendo por dentro. Ele fechou a porta atrás de si e deu alguns passos. Carregava uma sacola, dessas de supermercado. Tirou de lá uma escova de cabelo, um sabonete, uma toalha pequena e um pedaço de roupa. Largou tudo em cima da cama e disse com voz neutra: vai para o banheiro, toma banho, você está começando a feder. Segurei a raiva. Mordi a língua. Peguei as coisas sem encarar ele e fui. O corredor era estreito e ele caminhou atrás de mim como se escoltasse um animal. No banheiro, ele ficou encostado na parede, de braços cruzados, como quem está no controle de tudo.
Eu entrei e fechei a porta, mas ele não deixou eu trancar. Disse que era por segurança. Dentro do banheiro, lavei o rosto com força. Escovei o cabelo com as mãos trêmulas. Tentei apagar os sinais do que eu estava virando. Mas como se apaga uma alma suja por dentro? Não tem água que limpe isso. Quando saí, ele estava sentado na cadeira do corredor. Me fez voltar para o quarto. E, de novo, trancou. Fiquei ali encarando a escova. Ela tinha dentes tortos e um pedaço faltando. Mesmo assim, era mais dignidade do que eu tinha tido nos dias anteriores. E foi aí que entendi o que ele queria. Me dar migalhas, me fazer achar que estava me cuidando para eu me sentir em dívida. Era mais uma forma de controle, um jeito de confundir o que é violência e o que é favor. Técnica velha de homem doente. Durante a tarde fiquei deitada sem cochilar, meus ouvidos atentos a qualquer barulho. Comecei a decorar os sons da casa, o rangido da porta da frente, o passo dele nas escadas, o gotejar da torneira da cozinha. Tudo era pista, tudo podia virar fuga. No fim do dia, ele voltou. Trazia 2 copos de água e uma fatia de bolo murcho. Colocou tudo na cômoda, se sentou e cruzou as pernas, como se fôssemos 2 colegas dividindo um café. E então começou a falar de novo. Já percebeu que ninguém veio te procurar? Ele disse com uma calma que me embrulhava. Nenhuma alma bateu aqui. Ninguém te chamou da rua. É como se você nunca tivesse existido. Eu não respondi. Só encarei o chão. Mas por dentro, cada palavra dele me cortava como faca cega. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia onde machucava. E usava isso como arma. Sabe por quê? Continuou. Porque vocês são ensinados a serem descartáveis, obedientes demais para causar escândalo. Se sumir, somem calados. Eu respirei fundo. Quis gritar que era mentira, que a congregação cuidava dos seus, que Jeová não abandona. Mas eu mesma já não acreditava. Não depois daqueles dias ali. Então ele levantou, foi até a bolsa onde eu guardava minhas coisas e puxou a Bíblia de novo. Sentou de novo, folheou e começou a ler em voz alta, num tom debochado. O amor é paciente, o amor é bondoso. Olhou para mim. Parece que esqueceram de dizer isso para mim, né? Soltei uma lágrima, só uma, e ele viu. Sorriu satisfeito. Tá vendo? Você sente, ainda tem sentimento aí dentro. Que bom. Ele jogou a Bíblia na cama, em cima da toalha. Deu 2 passos para frente. Parou diante de mim e disse: hoje não, mas amanhã talvez. Saiu do quarto como se tivesse me dado um presente. E eu fiquei ali, cercada pelos restos do que sobrou de mim. A noite caiu lenta. Eu estava exausta, mas não conseguia dormir. A cabeça martelava. Será que alguém vai me procurar? Será que vou sair viva daqui? Eu pensava na minha mãe, no meu pai, nas irmãs da congregação. Pensava até no ancião que sempre dizia que Jeová nunca nos abandona. Queria que ele estivesse ali para ver. Para entender que às vezes a fé é só um cobertor furado no meio do frio. A madrugada foi longa. O ventilador fazia aquele barulho repetitivo, como se contasse os segundos até o próximo pesadelo. Eu não sabia como, nem quando, nem se. Mas uma coisa eu decidi ali. Se ele abrisse aquela porta de novo, eu ia fazer alguma coisa, qualquer coisa. Porque o medo já não era suficiente para me manter quieta. Eu passei aquela noite toda de olhos abertos. Não porque queria, mas porque o corpo não deixava fechar. O cansaço era tanto que doía no osso, mas o medo era maior. Qualquer barulho me fazia gelar. Um estalo na parede, um rangido no teto, até o próprio silêncio parecia ameaçador. Como se o ar estivesse esperando alguma coisa acontecer. Não sei que horas eram quando ouvi os passos. Não eram apressados. Vinham lentos, arrastando, como se ele quisesse que eu ouvisse. A chave girou e dessa vez não teve bandeja com comida, nem palavra suave. Ele entrou direto com um saco na mão e um olhar mais escuro que nos outros dias. Eu senti que tinha passado um limite, que a brincadeira, se é que um dia foi, tinha virado outra coisa. Colocou o saco em cima da cômoda, abriu e tirou dali uma muda de roupa. Calça de moletom larga, camiseta desbotada. Jogou para cima da cama e disse: veste isso,
Eu fiquei parada, não por desafio, mas porque não entendi. Era a primeira vez que ele me mandava trocar de roupa. Até então, o que eu vestia parecia não importar. Ele repetiu com mais firmeza. Agora. Peguei as peças e vesti ali mesmo, virando de costas, tentando manter alguma dignidade. Ele não saiu. Observava. Como se ver minha vergonha fosse parte do prazer. Quando terminei, ele se aproximou, pegou minha Bíblia que ainda estava ali, no canto da cama, e disse: Vamos dar uma volta. Eu travei. Meu corpo congelou. Dar uma volta? Fora do quarto? O que isso significava? Ele me puxou pelo braço com força. Eu mal conseguia acompanhar o passo. Saímos do quarto pela primeira vez desde o primeiro dia. Atravessei o corredor com o coração disparado. Entrei na sala. Tudo parecia comum demais. Cadeiras, sofá, uma televisão desligada, uma estante com fotos antigas, e ainda assim, tudo naquele lugar tinha cheiro de prisão. Ele apontou para uma das cadeiras e mandou eu sentar. Obedeci. Meus olhos varreram o ambiente procurando qualquer saída. A porta da frente estava trancada, com corrente e cadeado. A janela da sala tinha grade. A cozinha era aberta, mas o portão dos fundos também estava fechado com chave. Era tudo planejado. Nada ali era por acaso. Sentou na minha frente, cruzou os braços e disse: Você não falou quase nada desde que chegou. Tá na hora de abrir essa boca. Eu não sabia o que ele queria ouvir. Confissão? Pedido de desculpa? Promessa de obediência? Fiquei muda. E ele odiou o silêncio. Você sabe que poderia estar morta, né? Que se eu quisesse, já tinha sumido com você faz tempo. Aquela frase me atravessou, porque era verdade, e porque por um segundo eu desejei que fosse, que ele tivesse acabado com tudo logo. Mas não, ele queria mais, queria prolongar, brincar de controle, me fazer suplicar. Acha que alguém vai aparecer aqui? Que os irmãozinhos da sua seita vão te buscar? Eu quis dizer que sim, que Jeová ia agir. Mas naquele momento, eu não conseguia acreditar nem na minha própria respiração. Sabe por que eu deixo você com a Bíblia? Porque eu gosto de ver você se agarrando a isso como se fosse um cobertor velho. Não é fé, é desespero. Ele se levantou, foi até a estante, puxou um caderno e voltou. Era meu. O mesmo que eu usava para anotar os estudos, os pontos das reuniões, os textos de referência. Ele tinha mexido em tudo. Folheava com deboche, lendo em voz alta trechos do que eu escrevia. A humildade precede a honra. Que bonitinho. Aposto que escreveu isso depois de uma assembleia, né? Riu. Jogou o caderno no chão, pisou em cima com a sola do sapato sujo. Tudo isso é lixo, lavagem cerebral. E agora você vai ver o que é realidade. Voltou para o quarto comigo puxada pelo braço. Me jogou na cama. E então eu soube que aquela noite seria pior que todas as outras. Não pelo que ele fez, mas pelo que tirou. Porque naquele momento, ele destruiu o que ainda restava de esperança. Me fez sentir que eu não era ninguém. Nem filha, nem irmã, nem serva. Só um corpo. Depois que ele saiu, fiquei deitada sem me mexer. Senti a pele queimar. Não de dor física. Era outra coisa. Uma vergonha que escorria por dentro. Uma sensação de que, mesmo que eu saísse dali, nunca mais seria limpa. No escuro, comecei a lembrar de uma irmã da congregação que tinha sumido quando eu era menina. Diziam que tinha fugido com um rapaz do mundo, que se desviou. Mas agora, ali deitada, eu me perguntava, e se ela tivesse passado por algo parecido? E se não tivesse conseguido voltar? A gente julga muito fácil quando não sabe o que a pessoa enfrentou. Na manhã seguinte, ele não apareceu cedo. Fiquei sozinha por horas. A barriga roncava, a cabeça latejava. Eu me arrastei até a porta, encostei o ouvido, nenhum som. Comecei a pensar que ele tinha ido embora, que talvez tivesse desistido de mim. Mas mesmo isso dava medo, porque se ele não voltasse, eu morreria ali, sozinha, sem que ninguém soubesse. Foi quando escutei o som do portão. Alguém mexendo em trancas. Meu coração disparou. Corri para o canto. A porta se abriu e ele entrou. Dessa vez, mais calmo. Trazia um saco com comida e outra muda de roupa. Vamos tentar um dia tranquilo, tá bom? Falou como se fosse meu cuidador.
como se tudo aquilo fosse parte de um acordo. E eu entendi o que ele queria agora, que eu me acostumasse, que eu aceitasse. Naquele quinto dia, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não foi coragem. Coragem é uma palavra muito grande para uma mulher trancada, com o corpo doído e a alma estilhaçada. Foi mais um tipo de sobrevivência cega, aquela que surge quando a dor deixa de surpreender e passa a ser parte da rotina. Como um vizinho indesejado que se instala na sala e você, por cansaço, para de tentar expulsar. Passei a manhã inteira em silêncio, sentada no chão, contando as marcas na parede, imaginando o que poderia usar como arma se ele cometesse um erro. Mas ali não tinha nada com ponta, nada pesado, só paredes lisas, uma cama com estrutura frágil e aquela cômoda que ele usava para deixar os objetos dele como se fosse um altar de controle. Ele entrou já no fim da manhã, com o mesmo jeito controlado de sempre. Colocou uma sacola no chão, falou algo sobre como eu estava me comportando melhor e que isso tornava tudo mais fácil. Disse também que se eu continuasse daquele jeito, ele poderia até confiar em mim aos poucos. Ele queria que eu agradecesse, que visse aquilo como uma gentileza, mas eu não reagi. Não movi um músculo além do necessário. Apenas o observei enquanto ele organizava as coisas como se estivesse montando uma rotina doméstica. Uma garrafa com suco barato, 2 pães embolorados e uma caixinha de leite condensado pela metade. Ele comia ali, comigo, olhando, como se eu fosse parte do cenário. Ele passou a falar mais de si. Contava que já tinha tido outras visitas como eu, que algumas demoraram mais a entender, outras tentaram se rebelar e deram mais trabalho. Dizia que o segredo era quebrar devagar, não de uma vez, porque os pedaços, quando se despedaçam por etapas, não conseguem se juntar de novo. E ele dizia isso com uma tranquilidade de quem falava da previsão do tempo. Aquilo me causava enjoo. Eu escutava tudo como se não fosse comigo, como se fosse outra mulher ali, uma estranha ocupando meu corpo. O pior era pensar que talvez ele estivesse certo, que se a gente quebra um pouco por dia, chega uma hora que nem lembra mais o formato que tinha. Durante a tarde ele me deixou sozinha, trancada, como sempre. Mas ao contrário dos outros dias, começou a deixar a porta do banheiro destrancada. Era como se estivesse testando a tal confiança. E eu deixei ele pensar que estava dando certo. Fingi mais fragilidade. Agi com submissão calculada, porque percebi que ele se alimentava disso. Quando eu parecia aceitar, ele relaxava. Foi nessa janela que comecei a planejar de verdade. Eu sabia que não ia conseguir vencer ele na força. Sabia também que gritar era inútil. As paredes grossas abafavam qualquer som, e ninguém por ali parecia atento o suficiente para desconfiar de uma mulher presa. Então eu pensei, se ele confia tanto assim no que está construindo, talvez uma brecha apareça. E eu precisava estar pronta quando ela surgisse. Passei a observar os detalhes com mais atenção. Onde ele guardava a chave, qual o bolso, como ele trancava, se fazia barulho ou não. Descobri que ele tinha um padrão. Sempre trancava com 2 voltas, a segunda mais forte, e sempre guardava a chave no bolso direito da bermuda. Toda vez. Ele era metódico. No fim do dia, ele voltou com um jornal velho na mão e disse que eu devia ler para me distrair. Jogou no chão, riu da ideia e saiu. Mas eu li cada palavra como se fosse instrução de fuga. E no canto da página, um pequeno anúncio de uma clínica da região. Tinha endereço, tinha referência. Não era longe. Isso me deu uma direção. Não porque eu podia ir até lá, mas porque era uma confirmação de que a casa estava mesmo na área que eu pensava. No dia em que fui pega, a rua era conhecida. Já tinha batido em algumas casas ali antes. O jornal me mostrou que eu não estava tão longe do bairro que eu conhecia. Quando anoiteceu, ele apareceu mais irritado. Disse que eu estava quieta demais e que isso era sinal de que eu estava tramando algo, que ele conhecia o tipo, que o silêncio de uma mulher é mais perigoso do que um grito. E eu achei engraçado, no meio do horror, como ele estava certo. Eu estava tramando, silenciosamente, como uma erva daninha nascendo por baixo do concreto. Naquela noite,
Ele fez de novo aquilo que eu já nem tenho mais palavras para explicar. Não chorava mais, nem reagia, só contava respirações. 1, 2, 3, até tudo acabar. Quando ele saiu, ficou um cheiro de suor e mentira no ar. E eu, coberta por aquela sensação de sujeira, reforcei a promessa comigo mesma. Isso vai acabar. Eu vou sair daqui. Nem que eu precise fingir que virei pedra. E antes de dormir, ou fingir dormir, peguei a Bíblia de volta. Aquela que ele jogava com nojo, que folheava com escárnio. Abri num trecho que nem lembro mais qual era, mas passei o dedo nas letras, só para lembrar que ainda sabia ler, que ainda era alguém, porque ele podia ter roubado quase tudo, mas meu pensamento ainda era meu, e se eu pensasse bem, talvez conseguisse virar o jogo. A noite do 6º dia foi diferente desde o início. Ele demorou mais para aparecer e isso me deixou ainda mais alerta, porque o que já era previsível, de repente virou incerteza. Não saber o que viria era pior do que esperar o habitual. A mente vai criando monstros e cada minuto em silêncio parecia um presságio. Eu fiquei sentada no chão, encolhida, sentindo o ar pesado do quarto grudando na pele. Nem sei que horas eram quando a maçaneta finalmente girou, mas a demora tinha deixado meu estômago embrulhado e minhas pernas frias. Ele entrou sem falar, os passos firmes, a cara mais dura que nunca. Trazia uma sacola, mas não colocou em cima da cômoda como fazia. Jogou no chão, com força. Me olhou como quem avalia um bicho doente. Disse que eu estava estragando tudo, que meu jeito calado, minha cara de resistência, minha falta de reação estavam acabando com o que ele chamava de processo. Falou que já tinha dado chances demais, que tinha sido bondoso e que agora era hora de me ensinar que submissão não era só aparência. Ele dizia que mulher igual a mim precisava de correção, que essa carinha de santa, de religiosa, era só fachada e que por trás da Bíblia sempre tem carne querendo mandar. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer coisa física, porque vinham com o peso do desprezo. E mesmo sem levantar a voz, ele deixava claro o que pretendia fazer. E fez. Eu tentei correr, me arrastei até o canto, chutei o ventilador, tentei empurrar a cômoda. Qualquer coisa que fizesse barulho, que criasse confusão, que atrasasse. Mas ele veio como uma parede. Me agarrou pelo braço, me jogou contra a cama. A cabeça bateu na madeira da lateral e por um segundo vi tudo girar. Quando voltei, ele já estava por cima. Eu gritava por dentro, a boca aberta, mas o som não saía. O corpo se debatia, mas sem força real. Era como se o medo tivesse roubado até meu instinto. E ele continuava falando, dizendo que agora sim eu ia entender, que o corpo da mulher não serve para evangelizar, serve para obedecer. Dizia que meu silêncio era irritante, que queria ouvir pedido, choro, promessa. Mas eu não dei nada, só olhava para o teto, torcendo para sair de mim e não voltar. E enquanto ele fazia aquelas coisas que nem o inferno merece ouvir, eu senti uma parte de mim morrer, a parte que ainda acreditava em justiça, em misericórdia, em intervenção divina. Aquilo não era mais punição, nem castigo. Era tortura. E ninguém vinha. Quando tudo terminou, ele se levantou devagar. Pegou um pano, limpou as mãos, ajeitou a bermuda e saiu como se tivesse resolvido uma tarefa. Fechou a porta com calma, girou a chave 2 vezes e deixou o quarto mais escuro do que antes. Eu fiquei ali, estirada, o corpo imóvel, sentindo cada centímetro do que tinha sido violado. Nem lágrima tinha mais. Era como se tivesse secado por dentro. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só lembro de, em algum momento, ter me arrastado até o canto. Peguei a toalha que ele tinha dado dias atrás, enrolei em mim como uma proteção ridícula e fiquei ali tremendo. Mas não era mais medo. Era um tipo de raiva que eu nunca tinha sentido. Não raiva gritada, dessas de filme. Era um ódio calado, frio, lento. Um tipo de sentimento que se constrói por dentro, sem precisar de barulho. E nesse silêncio fiz uma promessa. Não ia morrer ali, não daquele jeito, não de cabeça baixa. Eu ia sair, nem que tivesse que rastejar, nem que levasse anos, mas ia sair.
porque se eu deixasse ele vencer, se eu aceitasse, aí sim eu estaria morta. Passei o resto da noite observando os objetos do quarto, o gancho do teto, o pedaço da moldura que estava solto, o canto da parede que tinha uma fresta. Cada detalhe agora era parte de um mapa. Comecei a pensar como uma prisioneira que quer escapar. Anotei tudo mentalmente e percebi que ele estava começando a se sentir seguro demais. Isso era erro dele, erro de quem acha que destruiu completamente, mas o que sobrou de mim, mesmo em pedaço, ainda era suficiente para tentar reagir. Quando o sol bateu por trás das frestas da porta, eu ainda estava acordada. O corpo doía como se tivesse sido atropelado. A alma, mais ainda. Mas os olhos estavam vivos. Pela primeira vez em dias, senti que tinha alguma coisa acesa. Fraca, mas acesa. Ele entrou mais tarde que o normal. Trouxe comida, disse que aquele era um novo começo, que agora, depois do que aconteceu, a relação tinha mudado, que eu precisava entender meu papel ali. Ele dizia essas coisas como se tivesse me feito um favor, como se o que aconteceu tivesse sido uma forma de nos alinhar. E eu ouvi tudo, com uma cara que ele confundiu com aceitação. Mas não era. Era só cálculo, observação. Fingi fome, fingi conformidade. Peguei o copo de suco com as 2 mãos, tremendo levemente, e percebi que ele estava mesmo mais relaxado. Esse relaxamento era o que eu precisava. E quando ele escorregasse, porque ia escorregar, eu ia estar pronta. Ele achava que me tinha, mas não sabia que o pior tipo de mulher é aquela que perdeu tudo. Porque uma mulher sem nada não tem mais medo de perder. Acordei com o barulho dele mexendo nas correntes da porta da sala. Ainda era cedo. A luz do sol mal atravessava os vãos do teto, mas o som metálico me fez abrir os olhos num pulo. Já era costume. Meu corpo reagia sozinho a qualquer movimento dele. Mesmo quando o pensamento queria resistir, o instinto me empurrava para a vigília. A gente se acostuma a sobreviver como bicho, farejando o perigo antes mesmo dele entrar. O corpo ainda carregava as marcas da noite anterior. Cada roxo, cada arranhão, cada dor interna era um lembrete de que ele tinha ultrapassado todos os limites. Mas eu não ia deixar que aquilo virasse rotina. Não comigo. Mesmo se ele achasse que me quebrou por completo, eu ia mostrar que ainda tinha farpa viva no meio dos cacos. Ele entrou no quarto e fingiu normalidade. Fez um comentário sobre o clima, como se o tempo tivesse qualquer importância dentro daquele buraco. Disse que hoje era dia de banho, que eu devia me arrumar, que se eu continuasse colaborando, tudo ficaria mais fácil para nós dois. Eu fiquei muda, como sempre, mas pela primeira vez não baixei os olhos. Encostei a toalha no corpo devagar, como quem faz um ritual, e caminhei até o banheiro com os pés firmes no chão. Ele me seguiu de longe, observando. Notei que o bolso da bermuda estava mais solto do que antes. A chave, provavelmente, ali dentro. No banheiro, lavei o rosto com calma, passando o sabão nas mãos como se limpasse um pecado que não era meu. A água fria queimava, mas me mantinha desperta. E nessa clareza de pensamento, comecei a testar mentalmente o tempo. Quanto durava o trajeto dele até o quarto? Quantos segundos entre o momento que ele fechava a porta e o som da chave trancando? Se eu fosse agir, precisava entender esses intervalos. Era ali que morava a brecha. Voltei para o quarto e repeti os mesmos gestos de sempre. Me sentei, peguei a Bíblia, fingi procurar conforto enquanto ouvia ele no corredor. Dessa vez, porém, observei mais atentamente a sacola que ele deixou sobre a cômoda. Dentro tinha um garfo de plástico, uma maçã mordida, um pacote de biscoito aberto e um guardanapo sujo. Peguei o garfo, escondi entre o colchão e a parede. Não era arma, mas era algo, um símbolo talvez, um começo. Durante o dia ele começou a conversar mais, como se quisesse criar uma espécie de convivência forçada. Disse que se eu mostrasse que estava entendendo a nova realidade, as coisas podiam ser melhores, que ele não era um monstro, apenas um homem cansado da hipocrisia do mundo. Reclamava da religião, da forma como era tratado, de como ninguém via o sofrimento dele. Tentava se colocar como vítima,
e isso me dava nojo. Mas eu disfarçava bem, porque ele gostava de plateia. Quando a tarde caiu, começou a preparar algo na cozinha. Ouvi panelas sendo arrastadas, o som de água fervendo, cheiro de macarrão queimando. Achei que era mais um dos delírios dele, tentando montar uma cena de lar imaginário. Mas no fundo, aquilo me deu mais uma pista. Ele estava ficando confortável demais. Achar que podia cozinhar com a porta da frente aberta, com a janela escancarada, achando que eu estava domesticada. Era erro. Um erro que eu ia aproveitar. Naquela noite ele não me tocou. Disse que eu parecia exausta, que estava com a energia baixa, que talvez eu precisasse de um descanso antes da próxima etapa. Isso me deu calafrio. Próxima etapa. Essas duas palavras ficaram zumbindo na minha cabeça. Que mais ele queria? O que mais podia me tirar? Eu já estava despida de tudo, mas ele parecia determinado a arrancar até a casca. Depois que ele saiu do quarto e trancou, eu tirei o garfo escondido e comecei a raspar a parte inferior da porta. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para testar a madeira. Não era muito resistente, e mesmo que eu não conseguisse escapar por ali, entender os materiais da casa me dava outra vantagem. Aquilo que os olhos treinados em obra de pregação não veem. Os olhos desesperados de uma mulher trancada aprendem rapidinho. Na madrugada, ouvi barulhos diferentes. Vozes. Duas. Não consegui entender. Não era televisão. Era gente. Talvez um vizinho, talvez alguém ao telefone. Me estiquei até a porta, colei o ouvido, mas só peguei palavras soltas. Uma risada, um amanhã, um cuidado com ela. Meu sangue gelou. Cuidado com ela? Era sobre mim? Seria outra pessoa envolvida? Aquilo me abriu mais perguntas do que respostas, mas deixou claro que ele não estava sozinho naquele universo, que existia mais alguém ciente, talvez até conivente, e isso, meu bem, me deu mais pressa. Na manhã do dia seguinte, eu acordei com um plano já desenhado, pequeno, arriscado, mas possível. Ele confiava demais, deixava brechas, era metódico, mas repetitivo, e isso me dava vantagem. Se ele repetisse o padrão de novo, eu ia tentar. Ainda não naquele dia, mas no próximo. Eu precisava esperar a chave cair no lugar certo. Então, no resto daquele dia, me comportei como nunca. Obedeci, comi devagar. Fiz cara de cansaço. Reagi com naturalidade quando ele soltou a tranca mais cedo. Até sorri de canto quando ele comentou sobre como eu estava mais calma. Ele adorava sentir que estava moldando alguém, e esse orgulho cega. Quando ele me deixou sozinha de novo, abri a Bíblia e escrevi uma frase escondida numa das margens, com a ponta do garfo arranhando o papel. Não era versículo, era só um lembrete. Você ainda existe. E era verdade. Eu ainda estava ali, toda machucada sim, mas inteira o suficiente para lembrar disso. Acordei com a cabeça latejando. Não sei se era fome, sede ou os dias acumulados de silêncio que viravam um peso físico. A verdade é que o tempo dentro daquela casa não se media em horas, mas em sensações. E naquela manhã, a sensação era de que alguma coisa ia mudar. Era o dia em que eu ia tentar. Mesmo sem certeza, mesmo com medo, eu sabia que ou seria agora ou não seria nunca. Porque ele estava cada vez mais confortável, mais displicente, e isso podia ser a única brecha que eu teria. Fingi fraqueza logo cedo. Caminhei arrastado até o banheiro, deixei a toalha cair no chão, tropecei de leve na volta. Ele observava, sempre tentando entender se era cansaço real ou encenação. Mas o olhar dele já não tinha mais o mesmo vigor, começava a tratar minha presença como rotina. Já não verificava tudo. Já não trancava com tanto zelo, e naquele tipo de homem, o costume sempre é a porta por onde a gente pode escapar. Na hora do almoço, ele entrou no quarto com 2 fatias de pão e um copo de leite. Disse que eu estava mais obediente, que isso era bom, que talvez fôssemos manter esse acordo por mais tempo. Eu apenas balancei a cabeça, como uma criança que teme apanhar de novo. Ele deixou o copo na cômoda e se afastou. A chave continuava no mesmo bolso. A diferença é que, dessa vez, a bermuda era mais larga e a chave pendia de forma mais solta. Passei o resto do dia ensaiando mentalmente a ordem dos movimentos, o momento certo.
Calculei os segundos entre a porta da sala e a entrada da cozinha. Vi quantos passos ele dava até o armário onde guardava coisas. E anotei tudo, na cabeça, como se fosse um plano de fuga de filme antigo. No fim da tarde, ele decidiu que eu ia tomar banho de novo. Disse que estava calor, que uma mulher limpa é mais fácil de lidar. Eu segui o trajeto como nos outros dias. Só que desta vez, enquanto ele me conduzia pelo corredor, a chave caiu. Pequena, metálica, bateu no chão com um som que me atravessou inteira. Por reflexo, ele se abaixou para pegar. Eu também. Foi ali. Minha mão chegou 1 segundo antes da dele. Agarrei a chave com força e ele percebeu. Tentou puxar de mim, mas o susto deu espaço para a reação. Eu usei o cotovelo com a força que ainda tinha e acertei o queixo dele. Um barulho seco. Ele cambaleou, não caiu, mas recuou. Corri, não pensei em nada. Só corri. Passei pela sala, empurrei a mesa, derrubei a cadeira. Ele gritou atrás de mim. Não como quem manda, como quem se desespera. Cheguei até a porta, cadeado, mãos tremendo, a chave na palma suada. Tentei 1, 2, 3 vezes. Ela não encaixava direito. Ele vinha, os passos já perto, o barulho do bafo dele mais alto. Na 4ª tentativa, entrou. A corrente caiu no chão com um estalo que nunca mais vou esquecer. Abri a porta. A luz do fim da tarde bateu no meu rosto como uma bofetada boa. O primeiro ar de fora me entrou nos pulmões com gosto de liberdade e medo misturados. Corri. Não olhei para trás. Não queria ver se ele vinha. Nem sabia se tinha força para aguentar. Corri descalça pela calçada, sentindo o cimento rasgar meus pés. Passei por uma esquina, depois outra. Gente me olhava, uns assustados, outros nem tanto. Ninguém se aproximou, ninguém ajudou. Corri mais, entrei numa padaria. Me joguei no chão, gritando socorro. O dono correu até mim. Gaguejei, pedi telefone, disse que tinha fugido, que precisava de ajuda. Ele não entendeu tudo de cara, mas viu o estado do meu corpo. Minha roupa suja, o sangue seco nas pernas. Chamou a polícia. Quando eles chegaram, minha cabeça rodava. A ambulância veio junto. Me cobriram com um pano. Fizeram perguntas. Muitas. Eu respondia como dava. Nome, bairro, como cheguei ali, endereço do homem. Lembrava do número, lembrava da rua, lembrava de cada detalhe daquela casa, porque quando a gente vive um inferno, a gente decora cada centímetro do fogo. Me levaram para o hospital, fizeram exames, me perguntaram se eu queria denunciar. Eu disse sim, mas com medo. Porque denunciar significa reviver, significa contar tudo. E eu sabia que aquilo ainda ia doer muito. Na delegacia me perguntaram se eu tinha alguma religião. Eu disse que era testemunha de Jeová. O policial olhou de canto. Perguntou se alguém da congregação sabia. Eu disse que não. Ninguém sabia. Ninguém sequer tinha me procurado. Ali eu entendi. Por mais que minha fé fosse forte, meu corpo era real. Meu sofrimento era real. E minha sobrevivência não veio de cima, veio de dentro. Na maca deitada, esperando os exames, fechei os olhos e repeti mentalmente: você ainda existe. E agora, fora daquela casa, isso fazia mais sentido do que nunca. O hospital tinha cheiro de produto de limpeza e lágrima seca. Fiquei num corredor por horas, enrolada num lençol fino, tentando aquecer o que o trauma deixou gelado. Entravam e saíam enfermeiras. Um médico passou, depois outro, e todos falavam comigo com aquele tom de pena que mais machuca do que ajuda. Não me tratavam como uma pessoa, mas como um problema que precisava ser resolvido com protocolo. Nenhum deles sabia como olhar nos meus olhos. E, para ser sincera, eu também já não sabia o que aqueles olhos mostravam. Os exames foram feitos com pressa. Toques técnicos, palavras curtas, nenhuma pergunta humana. Tudo frio, mas o que doía de verdade era o vazio. Não tinha ninguém comigo, nenhuma alma conhecida. Ninguém que segurasse minha mão ou que dissesse: você vai sair dessa. E foi ali que comecei a entender que a fuga da casa era só a primeira parte. O mundo lá fora também podia ser prisão, só que com paredes invisíveis. Depois de tudo, me levaram para uma salinha, onde uma assistente social me olhou,
como quem já viu 1000 histórias iguais. Me ofereceu um copo de água, disse que iam me encaminhar para uma casa de acolhimento, que era só por uns dias, até a polícia resolver a parte dela. Me perguntou se eu tinha família. Disse que sim, mas quando mencionou avisar alguém, meu corpo travou. A vergonha colava nos ossos. Como contar o que aconteceu? Como olhar na cara da minha mãe e repetir o que ele fez comigo? Preferi ficar calada. Disse que resolvia sozinha. Me levaram de ambulância até um abrigo improvisado. Cheguei já de noite. Um lugar úmido, com colchões finos e outras mulheres que pareciam versões mais antigas de mim mesma. Umas choravam. Outras só olhavam para o nada. Todas quebradas de formas diferentes. Fiquei num canto, sem querer conversar. Só queria dormir, apagar. Mas o sono, esse traidor, não veio. Passei 2 dias ali. Não comi quase nada. O corpo ainda tremia, mas agora era de medo do futuro. Porque depois que a porta foi aberta e eu saí correndo, o mundo se tornou grande demais. Tudo dava medo. Qualquer passo na rua, qualquer homem passando perto. Até o barulho de chave girando numa fechadura me fazia suar frio. E o pior era pensar que eu ia ter que voltar. Para a casa dos meus pais, para a congregação, para a vida antes. Mas eu sabia que nunca mais ia ser igual. No 3º dia, a polícia me chamou. Disseram que haviam ido até o endereço que eu dei. Encontraram a casa, vazia. Disse que o homem fugiu, deixou tudo para trás. O lugar estava cheio de sinais, marcas, objetos. Me perguntaram se eu queria voltar lá para reconhecer. Recusei. Só de ouvir aquilo senti uma ânsia. A única coisa que queria era esquecer. A delegada falou que iam abrir inquérito, que iam procurar o sujeito. Me mostraram uma foto de alguém com nome semelhante. Não reconheci de primeira, mas o formato dos olhos, aquele sorriso gelado, era ele. Deram entrada na denúncia. E aí começou a parte que ninguém me contou. A exposição. O vulto das pessoas falando baixo no corredor. Os olhares atravessando minha pele, os cochichos. As perguntas que não se fazem com palavras, mas com cara de dúvida. Dias depois, voltei para a casa dos meus pais. A assistente social foi comigo. Minha mãe me abraçou, mas senti a tensão nos braços dela. Meu pai evitava me encarar. Disseram que estavam preocupados, mas não fizeram pergunta nenhuma. Como se o silêncio fosse um acordo. Como se ninguém falasse sobre, a tragédia sumisse. Na primeira reunião da congregação, tudo parecia igual. As mesmas cadeiras, os mesmos cânticos, o mesmo ar abafado. Mas eu não era mais a mesma. Sentei no fundo, de cabeça baixa. Ninguém me chamou para comentar. Alguns irmãos me cumprimentaram. Outros só desviaram o olhar. Era como se uma nuvem tivesse se formado ao meu redor. Uma mistura de pena, incômodo e julgamento. A notícia tinha corrido, mas ninguém sabia os detalhes. E eu preferia assim, porque o que eu vivi não cabe em fofoca de corredor. O ancião principal me chamou para conversar. Disse que estavam felizes por eu estar bem. Perguntou se eu me sentia forte para voltar ao campo. Eu sorri de canto. Mentira mal feita? Disse que ainda não. E ele assentiu com aquela expressão de entendo, mas que no fundo mostrava mais pressa do que compreensão. No final, sugeriu que eu lesse a sentinela daquela semana, que falava sobre provações como refinamento espiritual. Quis rir, mas só baixei os olhos e saí. Em casa, me tranquei no quarto. Peguei minha Bíblia. Ainda estava marcada na mesma página que deixei naquela madrugada. Passei os dedos nas letras. E pela primeira vez, chorei de verdade. Um choro pesado, abafado no travesseiro. Não de dor física, mas de luto. Porque ali eu soube que algo tinha morrido para sempre em mim. A confiança, a inocência, a fé cega. Mas junto disso nasceu outra coisa, uma força amarga, uma lucidez que só quem sangra por dentro conhece. E era com essa força que eu ia continuar. Porque se ele fugiu, eu ainda tinha uma missão, não deixar que fizesse isso com mais ninguém. Os dias que vieram depois foram os mais silenciosos da minha vida. E olha que vivi muita coisa, mas nada se compara ao silêncio de quando você volta para casa com o corpo remendado, com a alma cuspida e ninguém tem coragem de perguntar nada.
É como se cada parede da casa carregasse um acordo mudo. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Nem minha mãe, que sempre teve a língua solta. Nem meu pai, que só balbuciava orações baixas no canto do sofá. Eu passava por eles e sentia o peso dos olhos tentando disfarçar o julgamento com afeto. Não funcionava. Na congregação, me tratavam como se eu fosse feita de vidro. Tinha gente que sorria demais, como quem tenta compensar. Tinha também os que me evitavam. Alguns cochichavam quando achavam que eu não estava ouvindo. E eu ouvia. Sempre ouvi. Ela sumiu, né? Swing, voltou estranha. Deve ter acontecido alguma coisa no mundo. Mundo. Essa palavra para eles era sempre sinônimo de perdição. Mas o que aconteceu comigo não foi culpa do mundo. Foi culpa de um homem e de um sistema que ensina a calar. Mesmo assim, fui voltando aos poucos. Ia às reuniões, assistia em silêncio, anotava palavras que nem faziam sentido mais. Era só para manter a aparência, porque por dentro eu já estava em outro lugar, um espaço mais escuro, mais duro. Eu não era mais a mulher que acreditava que Jeová protegia todos os seus servos fiéis. Eu era a mulher que batia de porta em porta até uma delas engolir minha vida. E ninguém nunca mais vai me fazer esquecer isso. Voltar ao campo era uma exigência velada. Ninguém me obrigava com palavras, mas toda a estrutura empurrava, como se minha fé estivesse em teste, como se a melhor resposta para tudo o que vivi fosse continuar servindo com mais afinco. Fui, peguei as revistas, vesti a roupa que usava antes de tudo acontecer e saí. Cada passo doía mais do que o anterior. Cada campainha lá apertada me dava náusea. Mas fui. Até que um dia parei numa esquina. Olhei para frente e vi uma porta idêntica àquela. Não era a mesma casa, mas a semelhança me tirou o ar. Voltei correndo. Me trancafiei no banheiro da casa da minha mãe. Vomitei tudo, até a alma. Naquela noite, peguei meu caderno. Aquele onde anotava os pontos das reuniões, os textos bíblicos, as palavras dos anciãos. Rasguei metade. A outra metade usei para escrever cada detalhe do que aquele homem fez. Nome, rua, expressões, tudo. Escrevi como se fosse um depoimento para mim mesma. Não queria esquecer, porque o tempo tenta apagar, e eu não podia deixar. Fui até a delegacia de novo. Queria saber se tinham encontrado alguma pista. O investigador me olhou como se tivesse esquecido quem eu era. Disse que o caso estava aberto, mas sem novidades. Que o sujeito parecia ter sumido do mapa. Que talvez usasse nome falso. Que podia estar em outro estado. Eu só ouvi, mas não aceitei, porque para mim ele estava por aí, solto, circulando. Talvez preparando outra casa, outro quarto, outra mulher. Foi então que pensei em fazer do meu relato um aviso. Escrevi uma carta, não para o jornal, nem para a polícia. Escrevi para minha congregação, sem detalhar, sem escandalizar. Só disse que o que aconteceu comigo não foi castigo, nem desvio, que foi crime, que enquanto continuarem tratando o sobrevivente como pecadora envergonhada, muitos vão preferir o silêncio. Entreguei a carta para o ancião mais velho. Ele leu com olhos arregalados. Disse que entendia, que ia orar por mim. Nunca mais tocou no assunto, mas eu já tinha feito o que precisava. Eu falei. Pela primeira vez, coloquei em palavras o que antes era só grito abafado. E ali, senti que uma parte da vergonha tinha saído de mim, porque vergonha nenhuma devia ser minha. O erro, a monstruosidade, a covardia, tudo era dele, só dele. Os dias seguintes foram mais leves. Não porque a dor passou, mas porque a culpa começou a mudar de endereço. Eu passava pela rua e olhava para os homens com outra cara, não mais de medo, mas de avaliação. Qual deles seria o próximo? Qual teria a mesma cara de bom vizinho, de homem pacato, de educado? Eu já sabia que o perigo não usa uniforme, ele mora em qualquer um, e minha missão agora era reconhecer. Uma tarde, vi uma mulher nova na reunião, jovem, sorridente, cheia de brilho no olho. Ela foi me cumprimentar, disse que estava estudando há pouco, que tinha gostado do estudo bíblico, que queria fazer parte. Sorri para ela, sincero, mas antes dela ir embora, puxei de lado e disse uma coisa só para ela ouvir.
Se algum dia você sumir, eu vou procurar. Ela riu. Achou que era piada, mas eu falava sério, porque uma mulher que já morreu por dentro uma vez não deixa outra morrer fácil. Depois da carta, depois dos olhares atravessados, depois do silêncio ainda mais denso do que antes, eu aprendi a viver com um tipo de vazio que não se explica. Um buraco que não aparece em exame, mas que mora atrás dos olhos, na nuca, nos ombros, que nunca mais voltam a relaxar. É como se o corpo tivesse virado um campo de guerra, mesmo quando não tem mais bombardeio. Eu saía na rua e tudo parecia normal, mas nada era. Cada rosto estranho me fazia querer atravessar para a calçada do outro lado. Cada passo atrás de mim virava ameaça, e cada elogio masculino soava como armadilha. O abrigo me ligou depois de algumas semanas. Disseram que tinham uma vaga permanente caso eu quisesse voltar. Recusei, não porque estava melhor, mas porque precisava reaprender a andar com minhas próprias pernas, mesmo que elas tremessem. Fiquei na casa dos meus pais mais tempo do que deveria. Minha mãe, apesar do silêncio, me deixava a comida pronta. Passava na frente do meu quarto de vez em quando para ver se eu estava respirando. Nunca teve coragem de perguntar o que aconteceu de verdade, e eu nunca tive força para contar. A vergonha era uma língua que ela não falava. Um mês depois, comecei a fazer terapia escondida. Pegava ônibus para o outro lado da cidade, dizia que era para reunião especial, mas na verdade era uma psicóloga que atendia de graça. Ela tinha um jeito calmo, quase irritante de tão gentil. No começo, eu não falava nada. Sentava na cadeira e ficava olhando para o chão. Ela não forçava. Dizia que o silêncio também era fala. Com o tempo, fui soltando. Primeiro os fatos, depois os sentimentos. Por último, as culpas. Falar em voz alta foi mais difícil que viver, porque quando a gente fala, o que era delírio vira realidade. Mas também foi o que começou a me devolver. Ela me fez entender que não foi escolha minha, que não era porque Jeová quis testar minha fé, que aquilo foi crime. Só isso. Um homem me trancou, me usou, me apagou, e agora eu estava tentando reaparecer. Voltar à congregação virou uma decisão pessoal. Continuei indo, mas sem a mesma fé cega de antes. Passei a escolher onde me sentar, quando levantar, o que cantar. Nunca mais bati de porta em porta. Nunca mais, nem que Jeová aparecesse pessoalmente pedindo. Aquele tipo de missão não era mais minha. O mundo lá fora já tinha me mostrado o que faz com quem entra sorrindo. E eu já não acreditava em proteção divina para tudo. Jeová, se existe, deve estar ocupado demais para ouvir cada campainha tocada. Um dia recebi um envelope na caixa de correio, sem remetente, sem nome. Dentro, só uma foto. Era ele, em outra cidade, com outra aparência. Mas era ele, o mesmo olhar, o mesmo jeito de posar para a câmera, meio de lado, meio soberbo. Atrás da foto, uma palavra só: cuida. O estômago virou. A raiva veio antes do medo. Passei 2 dias sem dormir, pensando em tudo o que podia fazer. Ir até a polícia, mostrar a imagem, tentar reabrir o caso com mais força. Mas a parte mais sombria em mim queria outra coisa. Queria ir até lá. Queria enfrentar. Mostrar que eu ainda estava de pé. Que ele não me matou. Mas não fui. Não porque perdoei. Não porque deixei para lá. Mas porque percebi que não era sobre ele mais. Era sobre mim. Eu podia passar o resto da vida tentando fazer justiça, ou podia usar o resto que sobrou de mim para não virar cinza. Escolhi sobreviver. De verdade. Hoje eu ando com passos mais curtos. A confiança virou coisa rara. Meus olhos são mais desconfiados. Mas eu não sou mais aquela mulher do começo. Aquela que achava que bater em porta era missão divina. Hoje eu sei que tem porta que, se abrir, engole sua vida e cospe seus pedaços. Tem vezes que ainda sonho com ele. Acordo suando, com a sensação da chave girando na porta. Mas nesses dias, me levanto. Vou até o espelho, olho para mim com firmeza e digo baixinho: você ainda existe. Repito isso como oração. E funciona. Se você chegou até aqui, meu bem, escuta o que vou te dizer. Presta atenção em quem você chama de irmão.
Nem toda fé vem de Deus. Tem fé que nasce do medo. E tem igreja que é só disfarce de prisão. Se algum dia você sumir, eu espero que tenha uma de mim do outro lado da rua. Se essa história te tocou de alguma forma, meu bem, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você sentiu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita cremilda por aí sem voz, sem coragem, achando que estão sozinhas, e a gente sabe que não estão. Vamos fazer essa voz chegar onde precisa.